Afinal de contas, nós resplandecemos aquilo que contemplamos. Vamos falar um pouquinho sobre essa dinâmica na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é festa de São Pedro, Julião e Mar, então quero já agradecer a este grande santo que, sem dúvida, na minha vida, principalmente nos últimos anos, tem me inspirado muito. Um santo, um apóstolo da Eucaristia, fundador justamente de congregações que se dedicam a essa divulgação da devoção, do contemplar, do adorar justamente ao Senhor presente na Eucaristia. Por isso, deixo esse convite, que nós possamos buscar o Senhor, buscá-lo de todo o coração, com toda a nossa intensidade, com toda essa força justamente que está dentro de nós. Quero pegar a palavra e a gente vai tocar também nessa dimensão. Lembre-se de compartilhar e também de poder justamente deixar aí o seu like para que outras pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Bom, pegamos Êxodo capítulo 34, versículo 29 ao 35, diz assim: Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por ter falado com o Senhor. Arão e os filhos de Israel, vendo o rosto de Moisés resplandecente, tiveram medo de se aproximar. Então Moisés os chamou, e tanto Arão como o chefe da comunidade foram para junto dele. E depois que lhes falou, todos os filhos de Israel também se aproximaram dele. E Moisés transmitiu-lhe todas as ordens que tinha recebido do Senhor no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de lhe falar, cobriu o rosto com um véu. Todas as vezes que Moisés se apresentava ao Senhor para falar com ele, retirava o véu até a hora de sair. Depois saía e dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. E eles viam a pele do rosto de Moisés resplandecer, mas ele voltava a cobrir o rosto com o véu até o momento que estava para falar com o Senhor. Palavra do Senhor. É interessante nós vermos justamente isso. Moisés, quando entrava nessa presença, o seu rosto, de certa forma, transfigurava. Entrar na presença do Senhor significa transfigurar a face. Significa justamente mudar. E é interessante pensarmos que a nossa face, ela resplandece tantas coisas. Já reparou quando você está tenso? Quando você justamente está ali nervoso, como a sua face muda, como os músculos agem, é muito interessante. Muitas vezes, rezando pelas pessoas, e ali aquela pessoa de olhos fechados, eu percebo que ela está tendo algo ali, ou seja, Deus está falando com ela, está acontecendo uma visualização de uma coisa boa ou uma coisa ruim, simplesmente pela mudança, né, da face. Ou seja, são micromovimentos, nem digo expressões fechadas ou de dor que são claramente percebidas, mas você pode perceber microexpressões, vamos dizer assim, variações da face em que você percebe que há algo que está mudando. Quero te convidar a um exercício. Vai diante, por exemplo, do espelho. Eu quero que você interiormente se sinta feliz, mas você não vai mudar nada, não vai movimentar nada no seu rosto. Você vai ver como que parece que isso vem à tona. Traz para você uma imagem, um sentimento de abatimento, e sem mudar a expressão da face, vamos dizer, sem movimentos bruscos, você vai perceber que essa expressão de abatimento, ela é como se ela vem à tona. Por quê? Porque quando nós olhamos, mesmo que este olhar não seja um olhar assim, de uma coisa que você está vendo, poupando, mas seja um olhar interior, este olhar interior, ele vai refletindo sobre a sua face. Então, aquela pessoa que tende a olhar sempre para o negativo, sempre para baixo, sempre colocando peso nas coisas, a sua face tende a resplandecer isso, porque ela está contemplando isso dentro de si. Como aquela pessoa que está encontrando consigo, está bem, né? A gente pode até perceber em pessoas que estão apaixonadas isso, né? A face muda. Uma mulher que começa a contemplar a vida que está nela, uma mulher que está gerando, você vai perceber o quanto esta face vai mudando, porque começa a contemplar a vida.
Mas se aquela gestação para ela, um sofrimento, é algo que não queria, você vai percebendo essa operação da morte, que infelizmente também é sentida pelo filho dentro do útero. Então, o que acontece? Nossa face, ela vai se tornando aquilo que nós contemplamos. E quando nós passamos a olhar uma coisa, te dou um outro exemplo. Se você for e passar um dia inteiro, vamos dizer assim, dentro de uma mata, você vai perceber que quando você fechar os olhos, você vai começar a ver várias expressões desta mata, assim, quando fecha os olhos, porque você viu aquilo muito. Quantas vezes ali, viajando longas distâncias, né, e ao tempo todo concentrado, né, e para mim é muitas vezes bem cansativo dirigir grandes distâncias, então o tempo todo concentrado, para não ter nenhum erro, para não acontecer nenhum acidente. Quando eu fecho os olhos, é muito normal que venha a estrada, venha a curva, né? E se eu estiver no momento de oração, vem a curva, vem a estrada, parece que isso grudou na minha mente, porque é lógico, eu vi aquilo durante o tempo todo. Pense que se essas coisas concretas vão acontecendo dentro de você, a mesma coisa vai acontecendo quando nós nos determinamos em um caminhada espiritual, ou seja, aquilo que nós vamos vendo, contemplando, se torna para nós justamente aquilo que vai fixando. E aí, pense nesse estralar da vida espiritual. São Pedro de Leão e Mar pode falar isso de uma forma muito concreta, que é o que? Se nós então olhamos para a Eucaristia, se nós temos um cotidiano de adoração à Eucaristia, e ali também faço um convite, né, para nós que somos religiosos, né, para quem tem essa oportunidade, não só adore o Senhor que está aqui, né, presente, por exemplo, no sacrário, mas adore Ele fora do sacrário, no sentido de poder, se você pode adorar o Senhor, né, com Jesus disposto, você vai perceber que existe nisso até uma diferença. Porque a adoração com o sacrário, ela tende a trazer mais uma interiorização, e você precisa trazer a presença do Senhor para dentro de você para adorar. Mas quando você tem a possibilidade de olhar face a face, tal como Moisés fazia, ou seja, via o Senhor face a face, isso é uma expressão bíblica, nós então traremos no nosso coração as afeições do Cristo, daquele pão, né, entre aspas, do corpo do Cristo. Então, quantas vezes em que permaneci mais tempo na adoração durante o dia, quantas vezes me voltava a imagem de Jesus Eucarístico? Quantas vezes parecia que o Senhor me dava a oportunidade de contemplá-lo, mesmo não estando mais diante da presença eucarística dele, porque isso se tornou justamente aquilo que os olhos começam a enxergar no sentido profundo da coisa. Porém, o que nós fazemos? Em geral, contemplamos os problemas, em geral, fixamos nele e, em geral, então, passamos o dia com eles. Porque, então, os problemas se tornam aquilo que nós contemplamos. E é lógico que tudo isso vai fazer com que o peso venha, a tentação para olhar para baixo, para o negativo, também permaneça. A visão começa a se tornar sombra, porque você olha para baixo, olha para a escuridão, então essa sombra cai e ali a vida que há em você vai como que sumindo, vai sendo consumida. Por isso, volte para o Senhor, olhe para Ele, contemple o Senhor, busque-o enquanto Ele se permite achar. Vai, o Senhor tem sobretudo nos chamado a permanecer com Ele. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.